Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente. É um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do nosso componente de língua portuguesa. Hoje nós temos uma aula recheada de conceitos, de exemplos, de imagem também. A gente vai já ver como, mas antes a gente vai dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento e no nosso detalhamento. Então, a aula 28, o objeto de conhecimento morfossintaxe e o detalhamento advérbio e preposição. Vamos falar então aí sobre duas classes de palavras. Fiquem muito atentos, papel e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Olha aí, falei que tinha imagem? A gente está aqui nesse cenário maravilhoso, idílico, de lago, de grama, para falar sobre sustentabilidade. Como já é de praxe, a gente vai falar um pouquinho sobre um texto, vamos lê-lo, vamos ficar atentos para as palavras que estão marcadas, porque elas ajudarão a gente a compreender um pouquinho sobre o nosso objeto de conhecimento de hoje, falando sobre morfossintaxe, sobre mais classes de palavras, agora falando sobre advérbio e preposição. Essas palavras que vocês vão ver marcadas ao longo do texto são advérbios, são alguns exemplos de advérbios e preposições que nós veremos nesta aula, tá bom? A gente tem aí o nosso texto, bem aqui do lado, Avanços na Sustentabilidade, um compromisso global, falando sobre sustentabilidade, sobre essa ideia de ter sustentabilidade no planeta, ser sustentável, hábitos sustentáveis e falando sobre como isso é um compromisso do mundo todo. Não adianta partir apenas do individual se o planeta não se ajuda. As pessoas, né? Então, olha lá. Hoje, mais do que nunca, o mundo enfrenta desafios ambientais de grande escala. Em meio a essas preocupações, surgem novas soluções e estratégias inovadoras para promover a sustentabilidade. Então, são os desafios e as soluções que precisam ser dadas. Para enfrentar esses desafios, a cooperação entre governos, empresas e cidadãos é crucial, colocando aí em primeiro lugar esses governos e empresas que às vezes são responsáveis pela maior parte, na verdade, na maior parte do tempo eles são responsáveis pelos problemas ambientais e o agravamento desses problemas. A participação do cidadão também é crucial e só a cooperação entre esses elementos é que são capazes de mitigar esses problemas. Vamos continuar o texto. Os avanços tecnológicos têm desempenhado um papel fundamental na busca por práticas mais sustentáveis. Estão usando a tecnologia, né, a favor de ações que amenizem a problemática. É claro que hoje a gente sabe que é muito difícil e que requer, de fato, um trabalho muito grandioso. Com o uso de energia renovável e técnicas de reciclagem mais eficientes, estamos caminhando rumo a um futuro mais verde. Então, a gente já possui algumas atitudes que têm a ver com tecnologia e mudança de postura das empresas que acabam transformando, sim, algumas práticas mais verdes, mais sustentáveis, embora ainda seja uma problemática grande. Além disso, a conscientização sobre a importância da preservação ambiental está crescendo em todo o mundo. Então já é, principalmente por países que têm algum compromisso com isso, uma preocupação. Nosso finalzinho de texto, a gente tem aí, no entanto, ainda há muito a ser feito. Diante dos desafios ambientais que enfrentamos, é crucial agir com responsabilidade e urgência. Mais do que nunca a gente sabe sobre mudanças climáticas, a gente sabe como ondas de calor estão cada vez mais frequentes ou chuvas que acabam alagando cidades inteiras e trazendo problemas às pessoas e aos governos também, né? Por meio de ações individuais e coletivas, podemos contribuir para um planeta mais sustentável para as gerações de amanhã. Então, essa interação, essa contribuição é o que pode ajudar a ter alguma amenidade nesse problema. Perfeito? Saímos então aqui do nosso texto para começar a falar um pouquinho sobre os nossos conceitos e exemplos, e o primeiro deles já vai aparecer aí para vocês. A primeira classe de palavra que nós vamos ver hoje são os advérbios. E o que são os advérbios? Temos aqui o nosso conceito nessa cartela, que ainda remete à ideia de responsabilidade, de sustentabilidade e responsabilidade social também, né? Advérbios são palavras que modificam, olha lá,
modificam um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Então, as palavras modificam um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, expressam circunstâncias diversas, como tempo, modo, lugar, frequência, intensidade, dúvida, entre outros. Então, a gente tem alguns exemplos do que podem ser os advérbios. Hoje, rapidamente, aqui, sempre, muito, talvez, todos eles são advérbios. A primeira informação é que ele pode modificar um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Modificar como? A gente vai ver como isso funciona. Eles podem expressar essas circunstâncias aqui, que são tempo, modo, lugar, frequência, intensidade, dúvida e entre outras coisas que também são modificadas. E algumas sentenças que ajudam a gente a tentar entender um pouquinho do advérbio. Aqui a gente tem a primeira: as florestas estão queimando rapidamente. Percebam que eu tenho aqui uma informação. As florestas estão queimando. Mas eu quero modificar essa locução verbal, esses estão queimando, para dar uma informação a mais. Eu vou utilizar o advérbio. Não estão queimando de qualquer jeito. Estão queimando rapidamente. É isso que a gente vai ter esse modificador, que é o advérbio. Aqui em 2 nós temos, aqui na Amazônia, valorizamos a sustentabilidade. Então a gente tem esse elemento, valorizamos a sustentabilidade, e nós temos o aqui para falar que não é em qualquer lugar, isso ocorre aqui na Amazônia, mais um modificador, certo? Então fiquem com essa informação que os advérbios são essas palavras que modificam o verbo, um adjetivo ou outro advérbio, e a gente vai ver esses tipos aqui um a um antes de passar para a nossa próxima classe de palavras, que é as preposições. A gente também vai ver os tipos de preposições, mas antes bora dar esse conceito, que são palavras invariáveis, ou seja, que não mudam, que estabelecem uma relação de subordinação entre dois termos da oração. Então ele vai ligar dois termos da oração. A gente vai ver como isso funciona e quais são essas preposições, e também podem indicar tempo, lugar, modo, causa, consequência, por aí. Várias coisas que as preposições podem indicar, e já fiquem com algumas, as preposições essenciais: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz. Já fiquem aí com essas informações anotadinhas. A gente ainda vai ver as preposições e os efeitos que elas trazem, mas já adiantamos. E a importância dos advérbios e preposições. Os advérbios e preposições são cruciais para a coesão e coerência textual, para essa costura que você faz no texto, que ele seja bem ligado, pois fornecem informações adicionais, olha só, informações adicionais, isso é importante, sobre as circunstâncias, principalmente os advérbios, sobre as circunstâncias em que ocorrem as ações, facilitando a compreensão do leitor sobre o tempo, o lugar, o modo, as relações de posse, causa, condição, entre outros aspectos. E já passamos aqui para os tipos de advérbios. Sabemos então que os advérbios são essa classe de palavra que vão modificar o verbo, o advérbio e os adjetivos. Sabendo disso, eu sei que existem tipos de advérbio. Esses advérbios de tempo, por exemplo, indicam quando uma ação ocorre. Se refere a tempo, né? Quando uma ação ocorre. Podem expressar passado, presente, futuro, ou uma duração específica. Então eu tenho aqui essa oração. Eu tenho esses exemplos. Hoje, antes, agora, ontem, depois. Sempre percebam que todos eles fazem alguma referência a tempo. Fazendo alguma referência a tempo, eu posso utilizá-los para modificar essas sentenças. Então eu tenho essa informação. Separei o lixo de forma seletiva. Nessa oração, eu uso esse modificador, esse advérbio, para fazer uma referência temporal. Hoje, separei o lixo de forma seletiva. Eu separei em qualquer dia? Não, eu separei hoje. Um modificador que altera o sentido ou dá uma informação a mais a essa oração. Na 2, antes não se pensava muito sobre sustentabilidade. A informação não se pensava muito sobre sustentabilidade. Eu já sei que é do passado por conta do verbo, mas eu acrescento esse advérbio para
acrescentar uma informação a mais. Não se pensava muito sobre sustentabilidade antes, dando aí esse modificador. Esses são exemplos de advérbio de tempo. E os advérbios de modo indicam a maneira como uma ação foi realizada. Então, podem expressar o modo como algo é feito, como uma ação executada. Alguns exemplos de advérbios de modo: rapidamente, cuidadosamente, felizmente, honestamente, bem e depressa. Vocês devem ter reparado que boa parte dos nossos advérbios terminam com mente. Isso aqui é um sufixo que costuma transformar algumas palavras em advérbio, mas nem todos os advérbios vão se terminar em mente. Na sentença, a ação humana deve ser bem efetiva para controlar os danos. Ela não deve ser só efetiva, deve ser o quê? Efetiva. Mas eu não quero só dizer que ela deve ser efetiva, eu quero dar esse modificador para gerar esse modo, ela precisa ser bem efetiva para controlar os danos. Na 2, a ação humana está degradando o ecossistema. Primeira informação, né? A ação humana está degradando o ecossistema, só que eu estou colocando aqui um modo que ela está sendo degradada, usando o advérbio rapidamente. Não está degradando, só se degradando. Ela está degradando o ecossistema rapidamente. Um modificador que eu uso para alterar o sentido ou dar ênfase em alguma coisa. Também advérbios de lugar, que indicam onde uma ação ocorre ou a localização de algo. Onde e localização, as palavrinhas-chave aqui, podem descrever posições estáticas ou movimento. Aqui é lugar, ali é lugar, acima é lugar, abaixo é lugar, dentro é lugar, fora é lugar e por aí vai. Em sentença, o calor aqui aumentou muito nos últimos anos. Então eu tenho a informação, o calor aumentou muito nos últimos anos, só que eu quero dar o destaque de onde ele aumentou. Aqui. Não é? Acima de nós, o sol arde intensamente. Então eu tenho aqui a informação, o sol arde intensamente, e vou fazer uma referência a lugar, acima de nós, que também é o nosso aí advérbio de lugar. Perfeitamente? Advérbios de intensidade, então vão indicar grau ou intensidade de algo. Podem expressar desde um alto grau até um baixo grau. Então aí, muito é advérbio de intensidade, pouco, advérbio de intensidade, bastante, extremamente, completamente, todos eles são advérbios que indicam intensidade. Isso também depende muito do contexto. Então, por isso a gente traz essas orações aqui para vocês. Então, em sentença, atitudes como reciclagem e economia são muito importantes para a preservação ambiental. A informação, atitudes como reciclagem e economia são importantes para a preservação ambiental. Mas eu não quero só dizer que é importante, eu quero dar um destaque, eu quero dar uma ênfase. Então eu coloco aqui a minha intensidade, que elas são muito importantes. O que é diferente se eu dissesse que elas são pouco importantes. Aí eu estou dando uma importância bem menor àquela atitude. Mas não, eu estou dando destaque de que é muito importante. Como na segunda sentença, hoje em dia é pouco provável que o aquecimento global mude a curto prazo. Então olha lá, hoje em dia, que já é uma referência temporal, né? Mas a gente quer focar nesse outro advérbio aqui. É pouco provável, porque eu tenho informação. É provável que o aquecimento global mude a curto prazo, mas não é só provável, é pouco provável. Eu modifiquei o sentido dessa palavra para dar, de fato, o sentido que eu queria. Advérbios de afirmação indicam que algo é verdadeiro ou confirmado, bem facinho, podem expressar a certeza ou a confirmação de uma afirmação. Então, sim, certamente, realmente, com certeza, claro. Em sentença fica bem claro, né? Faço a coleta seletiva do lixo sempre que posso, e o advérbio sim para reafirmar essa assertiva. Faço parte da solução e não do problema. Certamente, mais uma vez, usando aí o advérbio de afirmação para dar ênfase nessa informação. Advérbios de negação têm o efeito oposto, né? Indicam que algo não é verdadeiro ou não é confirmado. Então expressam a negação ou a falta de certeza de uma afirmação. A gente tem aí de exemplo não, jamais, de forma alguma, nunca, nem. Que em sentença eu tenho eu jamais deixarei de contribuir para a preservação ambiental, negando que vai se deixar, né? De forma alguma
abriria mão dos meus ideais. Muito atento para isso aí. Advérbios de dúvida indicam essa incerteza em relação a uma afirmação, podem expressar uma probabilidade ou possibilidade, e aí tem o talvez, o possivelmente, provavelmente, quem sabe, sempre indicando essa dúvida. Em sentença, a gente tem aqui, talvez eu esteja gastando mais água do que preciso, trazendo essa ideia de dúvida. Provavelmente, não tenho certeza, mas é provável, já é tarde para a humanidade, mas devemos continuar tentando. A frase é até um pouquinho apocalíptica, mas trazendo justamente essa ideia de dúvida quando você não tem a certeza. Advérbios de ordem indicam a ordem que algo ocorre. Uma sequência, então, né? Podem descrever a sequência de eventos ou ações. Exemplo, primeiramente, em seguida, finalmente, antes, depois. Então, olha só. Gostaria de expressar minha insatisfação com nossos responsáveis pela questão ambiental. Tem formal. Só que eu coloquei numa sequência, numa ordem. Por isso eu uso esse advérbio primeiramente como se fosse o destaque de um discurso que vai ser feito e eu quero, antes de tudo, declarar essa insatisfação. A princípio, falarei como chegamos até aqui. Olha aqui o a princípio estabelecendo essa ordem e esse depois também, dizendo que uma sequência vai acontecer de uma forma específica. Depois tentarei sugerir algumas prováveis soluções. Advérbios interrogativos, que são usados para fazer perguntas e obter informações específicas sobre tempo, lugar, modo, quantidade, entre outros aspectos. E eles ajudam a direcionar a atenção para aspectos particulares da informação desejada na comunicação. E os meus advérbios interrogativos: quando, onde, como, quanto, por quê, qual, todos eles usados para interrogações, para perguntas. E em sentença, por que a humanidade não percebe o perigo que corre? Olha aí a pergunta sendo feita. Quando vamos parar e pensar sobre os riscos que corremos de forma séria e responsável? Todos eles aí os nossos advérbios indicando pergunta no advérbio interrogativo. Antes da gente passar para as preposições, nós temos as nossas locuções adverbiais, que são expressões formadas por duas ou mais palavras que exercem a função de advérbio na frase. Então, vou ter ali um grupo de palavras que vai cumprir essa função de advérbio, então mais de uma palavra. Elas modificam o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, fornecendo essas mesmas informações sobre tempo, lugar. A única diferença está que elas são compostas por uma palavra. Então, olha lá. À tarde. Percebam que é composto por a e tarde. Ele costuma separar o lixo à tarde. Olha só o nosso advérbio modificando aqui, dando uma questão temporal, composto por duas palavras. De repente começou a chover. Em breve. Sempre por mais de uma palavra para constituir esse advérbio. O relatório sobre as mudanças climáticas estará disponível em breve. Lembrando, uma locução adverbial é quando eu tenho mais de uma palavra compondo o meu advérbio, tá? Ela estava à frente dos outros em relação à sustentabilidade. E o à vontade, sinta-se à vontade para fazer perguntas sobre o nosso relatório. Certo? Todos eles contribuindo para a modificação, a ênfase, a especificação de alguma informação que eu estou dando nessas minhas sentenças. Tipos de preposições, já falamos lá que as preposições elas vão estabelecer relação entre termos da minha oração e eu também tenho tipos de preposição que ajudam a gente a gravar um pouquinho que preposições são essas. Então tem aí preposição de lugar, que estabelece a relação espacial entre dois elementos na frase, indicando a localização de algo. Então eu tenho aqui a preposição em. Ele está em casa. Olha a minha preposição aí servindo para compor essa referência ao local. Sobre, o livro está sobre a mesa. Olha aí, também fazendo a referência a local. Atrás de, o gato está atrás de o sofá. A gente tem aqui o de, né? Que é fundido com o artigo para formar o do. De o sofá, do sofá. Dentro de, o dinheiro está dentro da carteira. A mesma coisa aqui, que é o de, que é a preposição, mais o artigo. A gente vai ver como funcionam essas
contrações ainda. Preposições de modo também, que descrevem a maneira ou modo como é algo feito, expressando o meio ou instrumento utilizado para realizar uma ação. Então, olha aqui, a preposição com, ela escreveu o texto com cuidado, foi o modo que ela escreveu. Sem, ela comeu o bolo sem hesitações, que é o modo como isso está sendo feito. Através de, o sinal foi transmitido através de satélite. E conforme, ela agiu conforme o modo, as instruções, né? Preposições de tempo, mais uma indicação aí para vocês, indicam o tempo em que algo ocorre, seja um ponto específico no tempo, uma duração ou uma repetição de uma ação. E os nossos exemplos, desde, olha lá como é uma referência temporal, atentos para a ideia que eu estou tentando passar aqui. Estudo francês desde criança. Percebam que a gente sempre tem essas palavras juntando dois termos, tá? É isso que é importante a gente entender das preposições. Ele leu o livro durante a viagem, mais uma referência temporal. Muito atentos. Ficarei na escola até às 8. Ele saiu depois do jantar. Depois de jantar. De mais. Muito atentos para isso aí. E as preposições de distância são vários tipos, né? A gente só traz aqueles que a gente considera mais interessantes. Expressam a distância entre dois pontos ou objetos, indicando a extensão física entre eles. Então, a distância é essa extensão física. Exemplos. A cidade fica a 50 quilômetros daqui. A caminhada durou até 10 quilômetros, juntando novamente esses dois termos. D. O rio tem uma largura de 100 metros de uma margem a outra. E entre a distância entre as cidades é de 200 quilômetros. Olha aí o nosso advérbio, as nossas preposições, servindo justamente para marcar essa relação, para ligar essas palavras que nós temos nas nossas orações. Também temos preposições de causa, que indicam a razão, o motivo, a causa de algo, estabelecendo uma relação de origem ou explicação para uma ação. Então, ele chorou. E ele chorou por qual causa? Por tristeza. Por isso indica causa. Devido a, o cancelamento ocorreu devido a, e aí eu junto aqui com o meu artigo, a preposição a mais o artigo o. O cancelamento ocorreu devido ao mau tempo. Mais uma relação de causa aí que a preposição está estabelecendo. Graças a, ela se destacou graças a seu talento. Mais uma vez fazendo a ligação entre esses termos e estabelecendo essa relação de causa. Por isso a nossa preposição de causa. Em razão de, também aí ainda de causa, né? O evento foi cancelado em razão de. De mais, ou novamente, porque está ligando esses dois elementos. E as preposições de instrumento, que expressam o instrumento ou meio pelo qual a ação é realizada. Então eu tenho com novamente. Isso também depende, uma mesma preposição, ela vai sim ter vários sentidos e dependem do contexto em que elas estão sendo empregadas, tá bom? Por isso que a gente vai ver várias preposições se repetindo e depende da relação que está estabelecendo. Com, ele pintou a parede com um pincel. Olha aqui um instrumento, juntando justamente isso. Por meio de, ele se comunicou por meio de sinais, mais uma vez estabelecendo essa preposição de instrumento, essa relação, o instrumento que está sendo usado. Ela cortou a grama usando uma tesoura, através de, ele fez o programa através de transferência bancária. Vamos prosseguir? Preposições de finalidade indicam a finalidade ou o propósito de uma ação, nos exemplos, para, com vista a fim de. Tem aqui, ele estudou para passar na prova, com, ele trabalha com o objetivo de sustentar a família,
com vista a, ela se dedicou aos estudos com vista a uma promoção, a fim de, ele fez exercícios físicos a fim de, percebam que todas essas estabelecem essa relação de finalidade. Então, estudou para passar na prova. Ele trabalha com o objetivo de sustentar a família. Ela se dedicou aos estudos com vista a uma promoção. Ele fez exercícios físicos a fim de uma melhora na saúde, todos eles estabelecendo as nossas preposições, estabelecendo essa relação. Perfeitamente? E a contração e combinação de preposições, que ocorre quando uma preposição se funde com o artigo ou o pronome que a segue, formando uma única palavra. E essa fusão é comum em diversas situações na língua portuguesa, tá bom? Então, a combinação de preposições funciona com ela se fundindo a esse outro elemento. Ao, por exemplo, ele foi ao mercado. Eu tenho preposição mais artigo. Ele está na escola. Percebam que há uma modificação no caso de algumas. Então, a gente tem que estar muito atento. A preposição é em e o meu artigo é a. Pelo. Ele passou por o parque, só que eles acabam se juntando e formam esse pelo, que é a fusão por mais artigo o. E no, em mais o livro está em o armário, no armário, quando eu junto preposição mais artigo. Então essas contrações são bastante importantes para a gente entender como funciona. Lista de combinações e contrações, eu tenho aí na, que é o em mais a, do, de mais o, da, que é o de mais a, nos, em mais os, do, de mais os, dum, de mais um, desta, olha só, não vai se fundir apenas com artigos, também podem se fundir com pronomes, por exemplo, de mais esta, desta, no, em mais o, neste, em mais este, nisso, em mais isso. Muito atento também para como vai funcionar essas combinações, tá bom? E a locução prepositiva, assim como lá no caso da adverbial, locuções verbais, também funcionam com a fusão de mais palavras que acabam se tornando, tendo o valor de uma preposição. Olha lá, consiste então nessa combinação de uma preposição com uma palavra ou expressão que descreve uma relação específica entre os elementos da frase. Então, diferentemente das preposições simples, as locuções prepositivas transmitem significados mais complexos e específicos. Olha lá, em frente a, eu estou juntando esse grupo de palavras que tem um valor prepositivo que eu vou chamar de locução prepositiva. O carro estacionou em frente a o, olha aqui, o a, mais o mercado, como a gente já está acostumando a ver. A respeito de, precisamos conversar a respeito, olha aqui, de mais um, o grupo de palavras que formam essa locução prepositiva. Por meio de, mais de uma palavra também, o recado foi transmitido por meio de telefone, com base em, ela tomou a decisão com base em suas experiências anteriores. Então, muito atentos aí para quando tiver esse grupo de palavras formando uma locução prepositiva, que sempre apresentam esse valor de preposição. Então, a gente falou um pouquinho sobre advérbios, sobre preposições, os tipos que cada um deles tem, e são vários, também são vários exemplos, as aplicações na frase. Nós temos, então, esses advérbios servindo como esses modificadores, que podem modificar verbos, que podem modificar outros advérbios ou modificar adjetivos, enquanto a preposição também possui seus tipos, mas com uma função de estabelecer essa relação entre termos de uma oração. Perfeito? Como não há nada mais a ser explicado, vou me despedindo por aqui. É sempre um prazer ter todos vocês. Bons estudos e até a próxima aula.